Bom, pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas. Vamos ver aqui agora a NR7, que trata sobre o PCMSO, que quer dizer Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, certo? Foi publicado no ano de 78, né? Como as demais normas que nós já vimos anteriormente. Teve várias atualizações, né? No ano de 83, 90 duas vezes, né? 96, 98, 2011, 2013 e em dezembro de 2018. Então, essa norma, do que ela vai tratar? Ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituição que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Então, olha só, pessoal, o que trata nesses três itens que eu acabei de ler para vocês. Toda empresa, eu acredito que eu tenha falado isso para vocês de forma bem breve, né, nas aulas presenciais, mas toda empresa reconhece os riscos, né, a que seus trabalhadores estão expostos, né, aqueles riscos ambientais, riscos físicos, químicos, biológicos e, em algumas situações, os riscos ergonômicos, né? E a partir do reconhecimento desses riscos, né, esse reconhecimento é feito através de um documento. Como assim, professor? Vai um profissional lá na empresa, avalia aqueles riscos, né, de forma qualitativa, ou seja, quais são os riscos que estão presentes ali naquele ambiente de trabalho, e a partir daquele reconhecimento qualitativo, né, é feita uma avaliação quantitativa. Como assim? Né? Vamos supor que em uma determinada empresa existe um trabalho realizado com máquinas e essas máquinas emitem uma grande quantidade, né, tem ali uma grande exposição ao ruído sonoro. Então, a partir desse reconhecimento de risco, é feita uma avaliação do risco, que no caso será o ruído, né, de forma quantitativa. Então, a partir dessa avaliação da exposição, será quantificado, né, qual o nível de exposição ao ruído daqueles trabalhadores, certo? Então, através de um documento, né, que será elaborado, que se chama PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a empresa deverá elaborar um segundo documento, que é o que trata essa norma, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A partir do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, será então determinado pelo profissional habilitado, que no caso é o médico do trabalho que elabora esse documento, será determinado alguns exames, né, que vão prevenir, né, que aqueles trabalhadores adoeçam em função do ambiente de trabalho e as atividades que eles ali exercem naquela empresa. Tá? Bom, então eu vou passar para vocês aqui alguns pontos, né, que eu acredito que sejam os mais importantes, né? Então, olha só, das diretrizes. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo de saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR, Então, como eu expliquei para vocês, nós temos o PPRA, está definido na NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde a empresa faz o reconhecimento dos seus riscos e, a partir desse reconhecimento, é feita uma avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos existentes ali naquela empresa e nas atividades que os trabalhadores desenvolvem. Então, olha só, pessoal, quais são as responsabilidades do empregador quanto ao PCMSO? Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Ou seja, o PCMSO é um documento que ali está previsto uma série de exames e algumas outras medidas de prevenção no campo da saúde dos trabalhadores. É um documento que deve ser executado pela empresa ao longo de um determinado período. No entanto, pessoal, se as empresas não seguem as recomendações deste documento, ele perde a sua eficácia, certo? Então, compete ao empregador garantir a elaboração do PCMSO e efetiva implementação, ou seja, fazer com que aconteça as ações previstas ali no PCMSO. Bom, cabe ao empregador também custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, por exemplo, se está previsto, por exemplo, um exame de sangue lá para um determinado colaborador, quem paga aquele exame é o empregador, não é o empregado, certo? Então, a empresa ela custeia todos aqueles custos que estiverem envolvidos ali no PCMSO para os trabalhadores. Cabe também ao empregador indicar dentre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO, certo? Isso quando a empresa possui o médico do trabalho, No caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR4, onde nós temos lá no quadro 2 o dimensionamento do SESMIT, deverá o empregador indicar médico do trabalho, o empregador não da empresa, para coordenar o PCMSO, ou seja, a empresa ela pode contratar um médico para tal ou terceirizar esse serviço de coordenação do PCMSO. Item inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. Só que isso aqui é algo bem atípico, Normalmente, toda cidade ou próximo a uma cidade tem um médico do trabalho. Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até 25 empregados, e aquela de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4 também, com até 10 empregados. As empresas com mais de 25 empregados e até 50 empregados, enquadradas no grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva. Empresas com mais de 10 empregados e com até 20 empregados, enquadradas no grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 do NR4, poderão estar desobrigadas de indicar um médico do trabalho coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Bom, algumas obrigações aqui do médico coordenador, Realizar os exames médicos previstos no item 104.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e riscos que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado.
encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos da FNR, profissionais e ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. Então, por exemplo, se lá no PCMSO está definido que nós teremos, por exemplo, um eletricista que vai trabalhar em altura, né? Então, esse aí necessita fazer, né, de forma comum, alguns exames específicos, né, do coração. Então, né, o médico do trabalho, se ele não tem essa especialidade, né, ele vai encaminhar o profissional para um segundo profissional que tenha essa qualificação ou clínica especializada. Do desenvolvimento do PCMSO, né, o PCMSO deve prever a realização obrigatória dos exames médicos de admissão, que é aquele que eu falei para vocês, que é quando o colaborador ele é contratado, né, ele está sendo admitido na empresa. Temos também o exame periódico, que é aquele que pode ser feito, por exemplo, a cada um ano. Essa periodicidade quem vai definir é o médico, né? Exame de retorno ao trabalho, por exemplo, o colaborador sofreu algum acidente ou doença do trabalho, ficou afastado por um determinado tempo, então ele faz esse exame aqui de retorno ao trabalho. E a partir daí o médico define se ele está apto ou não a voltar às suas funções. Mudança de função, quando o colaborador é premiado, né, na empresa, por exemplo. E o demissional, que é aquele quando o colaborador ele vai sair da empresa, né? Então nós temos o admissional, que é o que ele vai fazer e o médico vai constatar se ele está apto ou não para realizar de forma saudável aquelas atividades dentro da empresa. O periódico, né, para controlar, né, a saúde do trabalhador ao longo do exercício de suas atividades, com a periodicidade definida pelo médico. De retorno de trabalho, que é aquele que ele faz em condições, né, pós-acidente ou doença de trabalho, né, e ele precisa voltar ao trabalho, então ele faz esse exame de retorno de trabalho. Mudança de função e o demissional, que é aquele quando ele deixa a empresa. Mudança de função, por exemplo, mais uma vez, quando ele é premiado, né, passa, por exemplo, de supervisor para gerente, de gerente para superintendente, de superintendente para diretor e assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui em um quadro aqui da norma, que é o quadro 1. Ele dá alguns parâmetros, né, para controle biológico da exposição ocupacional a alguns agentes químicos, né? Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que o colaborador, ele é um soldador e ele está exposto a chumbo inorgânico, né, lá de acordo com o serviço de soldagem. Então, o médico ele vai definir, né, que esse colaborador ele vai fazer exame de sangue, urina e outro de sangue aqui, ó de sangue para verificar a análise de chumbo e ácido deltamino levúnico ou zincoprotoporfirina, né? Um palavrão aqui. Então ele vai fazer 2 tipos de exame de sangue e um de urina. E aí ele tem alguns, de acordo com o resultado, né, entregue pelo laboratório, ele vai ter alguns valores de referência. Vai ter esse IBM-P, índice biológico, vamos ver aqui a abreviatura, índice biológico máximo permitido, certo? A amostragem, interpretação e vigência, certo? Então, o médico do trabalho, na hora de elaborar o PCMSO, de acordo com aqueles riscos ambientais que serão definidos no PPRA, ele vai saber qual é o tipo, né, de exposição que o colaborador terá, e em função dessa exposição, né, a que ele estará exposto normalmente, ele definirá lá, aqui, né, através desse quadro, alguns exames específicos que o colaborador terá de fazer no exame admissional, demissional, periódico e assim sucessivamente, certo? Aqui no quadro 2, nós temos parâmetros para monitoração à exposição ocupacional a alguns riscos à saúde. Ruído, vide anexo 1 do quadro 2. Nós temos um anexo então para falar só sobre o ruído, né?
aerodispersóides fibrogênicos, né? Então tem aqui a espirometria, né, que é um exame muito comum. Condições hiperbáricas, né, pressões anormais. Então, os exames serão radiografias de articulações coxofemorais e escapulo-humerais, né? Em que exames ele fará esses exames aqui, né? Será no exame admissional e o periódico, né? Pode ser o anual. Benzeno, por exemplo, quem trabalha em posto de combustível, né, tá exposto lá o benzeno de forma contínua. Então esse aqui vai ter que fazer o hemograma completo e plaquetas. Em qual o exame? Né? No exame admissional e semestral. E aí, né, como eu falei para vocês, nós temos o anexo 1 aqui do quadro 2, que vai determinar as diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, certo? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né, nesse anexo, mas o que vocês precisam entender é que a NR7 ela trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, é um documento elaborado pelo médico do trabalho e através desse documento, né, a empresa vai seguir uma série de recomendações, né, de exames adimensional, periódico, retorno de trabalho, mudança de função e dimensional, os quais, né, o médico vai determinar qual tipo de exame deve ser feito para garantir a saúde daqueles trabalhadores, certo? Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, só para complementar aqui a nossa NR7, né, nós temos o seguinte item aqui. Para cada exame médico realizado previsto no item 7.4.1, que são os exames admissional, periódico, de retorno do trabalho e demissional, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional. Né? Que é o atestado de saúde ocupacional, o ASO, né? Onde o médico ele vai determinar se aquele colaborador está apto ou não para trabalhar exatamente naquela fase de demissão, periódico, né, exame periódico, de retorno ou demissional, certo? Admissão, de retorno, periódico e demissional. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via, pessoal, será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo da primeira via. E esse ASO, o que ele tem que conter? Nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e sua função, os riscos ocupacionais específicos existentes ou ausência deles na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, SST, indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados, o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo registro, né, o CRM, definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exerce ou exerceu, né? Nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato, data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nome de inscrição no Conselho Regional de Medicina, o CRM. Beleza? Bom, e isso aqui serve só para complementar, né, o que está disposto aqui na NR7, que trata sobre o PSMSO. E é isso aí, pessoal. Valeu!